Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Glória a Deus, a paz do Senhor a você, seja bem-vindo ao culto da família. Que tremendo, querido, ter você conosco, nos acompanhando nas redes sociais. Aproveita aí, dá um joinha, compartilhe, vai ser muito tremendo você poder abençoar alguém, um conhecido, um amigo, um familiar, e acompanhar conosco esta palavra que é tremenda, que Deus já colocou em meu coração, e eu quero compartilhar com você também. Se você puder, pega a tua Bíblia, abra em Romanos, capítulo de número 12, cujo tema da mensagem é uma vida entregue a Deus. Amém, queridos? Romanos, capítulo de número 6, verso de número 12 até o 14, vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vamos orar? Desocupe aí suas mãos. Querido Deus e Pai, mais uma vez eu me coloco à disposição do Teu Espírito Santo para me conduzir em palavras, também em atitudes, a fim de dar entendimento do Teu querer para a Tua igreja, tanto os que estão reunidos aqui, como os que estão nos ouvindo, meu Pai amado, nas redes sociais. Senhor, me conduza, que aquilo que o Senhor já colocou em meu coração, eu possa também, Senhor amado, repartir com 2 ou com 3 ou com mais. Que a Tua palavra, Senhor, possa trazer transformação, libertação, cura, e ampliar, Senhor Deus da glória, o conhecimento, porque o conhecimento liberta. Então, em nome de Jesus, eu já te agradeço, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Se assente, fique à vontade. Uma vida entregue a Deus. Esse é o tema da mensagem. Hoje é culto de Santa Ceia. E a Santa Ceia, amado, não é apenas um memorial da morte de Cristo Jesus. Ela é também um momento de exame, examinar o nosso interior, renovar o nosso compromisso com Deus. Santa Ceia é isso. Saber que alguém se entregou por mim e por você. A Santa Ceia, ela fala também sobre a vitória, sobre o pecado, a consagração da vida a Deus e a graça que nos sustenta. Santa Ceia é isso. E Paulo, na sua palavra, lembra os crentes aqui, nessa passagem, por causa da obra de Cristo, porque ele diz: o pecado não pode mais governar as suas vidas, não pode haver mais o pecado em vocês. A mente de vocês foi transformada. Então houve mudança. Então a Santa Ceia, ela vai nos fazer lembrar que não pertencemos mais ao pecado. Ele não tem mais domínio, ele não deve ter mais domínio, poder, autoridade sobre nossas vidas. Então, Paulo aqui está nos fazendo entender isso.
Aleluia. Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, tendo em vista que o reino do pecado foi destruído, todas as tentativas, segundo esta palavra, por parte dele, de recuperar o domínio, podem e devem ser resistidas por nós. Não tenha ele mais domínio, não obedeçais, não se sujeitais, resistam. É isso que Paulo está instruindo a igreja. Ele não pode dominar vocês mais. Por quê? Porque uma vez libertos. Aleluia. Nós sabemos, amado, que antes de, pelo menos tem que ser assim, ou deveria ser assim, que o nosso corpo, outrora regido por desejos pecaminosos, né? Ansiedade pelo erro, não deve mais ser submetido a ele, ao pecado, às vontades de Satanás. E é isso que Satanás tem feito e continuará fazendo. Fazer com que o pecado ainda domine. Que o pecado volte a reinar em nossa vida. E é assim que o diabo atua, principalmente através de estratégias sutis, psicológicas, em nós, para desviar todo cristão. Aleluia. Focando em enfraquecer o que? A fé. Tudo que o diabo quer é fazer você desistir. Para isso, ele precisa enfraquecer a sua fé. A esperança, mudar o teu caráter. Então, em vez de apenas oposição escancarada, ele usa distração, mentiras e normalização do pecado. O que é isso? É normal. O mundo está assim. Todo mundo faz. Que mal tem? Então, ele é sutil. É assim que o diabo age. Está prestando atenção? É assim que o diabo age. Ele vai pelas brechas. Ele vai entrando, ele vai penetrando sorrateiramente. E o diabo, querido, ele tem estratégias. Ele não é estabanado. Ele calcula. Ele vê os meios. É sedução e mundanização. É o que ele quer colocar em teu coração. Ele quer que você viva na igreja, mas também no mundo. Se deixe levar pela mundanização. Ele quer que os dois andem juntos. Você lembra que quando Moisés tira o povo da terra do Egito, ele diz, vá. Satanás usando, né, o próprio Faraó, porque Deus havia endurecido o coração de Faraó, então as palavras do Senhor pouco entrava, mas Satanás tinha liberdade. E usando o Faraó, ele disse, você pode ir, porque Moisés dizia, deixe o meu povo ir, porque precisamos ir caminho de 3 dias e ali adorar o Senhor. E Satanás, através de Faraó, dizia, vocês podem ir, mas não vá muito longe. Não vá muito longe. Vá só um pouquinho de distância. Porque nós também queremos adorar. É assim que Satanás faz. E normalizar comportamentos contrários aos princípios bíblicos, incentivando os cristãos a priorizar o egoísmo, o eu,
É assim que ele faz. Que mais? O sucesso material e os prazeres imediatos, em vez de uma vida de devoção. O que importa é você viver hoje. O que importa é você estar bem hoje. Corra atrás. Amanhã você vai estar tranquilo. Corra atrás. É assim que Satanás usa de sutilezas, de enganos. Por quê? Porque o objetivo de Satanás é para que naquele grande dia que você estiver diante do tribunal, ele tenha meios de te acusar. Ele precisa ter subsídios. Ele precisa ter algo para acusar você. Porque o objetivo é a condenação. É você ser condenado. Porque ele já foi. E ele não quer isso só. Então, após a queda ou um erro, sussurrar acusações para fazer o cristão se sentir imperdoável. É gerar culpa e afastando-o da graça e da comunhão com Deus. Porque depois que você peca, vem o sentimento de culpa, né? Aquilo. E muitos, ao invés de se arrepender, levantar, bater o pó, diz, eu já pequei mesmo. Não consegue mais se levantar. Então é assim que Satanás, ele age. Ele quer gerar dúvida, ele quer gerar distração no meu e no teu coração. Ele vai colocar em dúvida a veracidade da palavra. Será que é assim mesmo? Será que Deus existe? Será que há céu, há inferno? Aleluia. Por quê? Porque ele quer sobrecarregar a rotina com ansiedade ou excessos de distrações. Fazendo isso, as pessoas não têm tempo para servir ao Senhor, adorar ou pensar no que é certo ou o que é errado. Ele quer roubar o seu tempo, que seria dedicado à oração ou ao estudo da palavra, ao culto. Mas eu não tenho tempo. Então, a mente foi transformada, porque é isso que a palavra do Senhor tenta nos fazer refletir. Até quanto eu realmente fui transformado? Aleluia. E as pessoas, amado, depois de se afastar ou não ter tanto contato com a palavra, ou muitas das vezes se afastar do corpo de Cristo, vem o desânimo e aí a divisão. Ou seja, tudo que o diabo quer é isolar as pessoas. Vem o isolamento espiritual, a contenda na comunidade e na fé da igreja. E muitas das vezes isso, a pessoa quando está afastada, sendo um instrumento nas mãos do inimigo, o inimigo consegue dominar. E muitas das vezes isso gera fofocas, mágoas, divisões entre os cristãos. Tudo que Satanás quer. Culto de Santa Ceia. Alguém morreu para me transformar. Alguém morreu para me dar nova vida. Mas tudo isso ele precisa diminuir, fazer diluir. E com isso vem desânimo, divisão, vem engano doutrinário. O que é isso? Promover ensinamentos falsos ou deturpação da palavra.
sabe? Para causar o quê? Confusão, dissolver as verdades essenciais da fé. Tudo isso é causado, amado, por uma mente vazia de Deus. É quando Satanás consegue ir roubando as verdades. Então isso vai gerando dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que é assim? E aí começa não é bem assim. Não é dessa forma. Então, tudo isso que eu falei aqui, sedução e mundanização, acusação e condenação, dúvidas e distração, desânimo e divisão, enganos doutrinários, tudo isso mostra que o pecado ainda tenta influenciar o cristão. Mostra que ainda há um certo domínio. É tudo que Satanás quer, amado. Mas ele não pode nos governar. Nós não podemos deixar que essas coisas nos governem, que dirigem a nossa vida. Aleluia. Então, quando nós participamos de um culto como esse de Santa Ceia, nós lembramos que Jesus derramou o seu sangue para nos libertar do quê? Da escravidão do pecado. Então o pecado já não tem mais domínio, ou pelo menos não deveria ter. Já não faz parte mais da minha rotina, dos meus pensamentos, do meu modo de agir. Aleluia. Porque antes de Cristo, pecado era senhor do nosso eu. Mas agora ele não pode ser senhor na sua vida. Senhor é todo aquele a quem você obedece. Pecando, então eu estou declarando que existe um Senhor do qual eu obedeço. Aleluia. Lembre-se, Cristo pagou o preço para a nossa liberdade. Ele pagou, queridos. E pagado o preço, eu não posso mais me sujeitar às vontades do inimigo. Porque é isso que Paulo está falando aqui. Eu morri para o pecado. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Então eu devo rejeitar aquilo que entristece o Senhor. Puxa, eu paguei um preço. Eu dei tudo. É assim que nós fazemos, porque nós reconhecemos, quando nós fazemos algo por uma pessoa, e essa pessoa acaba, de alguma maneira, nos chateando. Você fala, puxa, mas eu fiz tanto. Nós, seres humanos, nos sentimos chateados. Puxa, acabei de comprar para você essa roupa, você está desprezando. Olha o que você está fazendo com ela. Acabei de entregar para você, olha que televisão, você está acabando com ela, coisas assim, que nos chateia, coisas materiais. Imagine alguém entregar a própria vida, como Cristo fez. E nós, muitas das vezes, desprezamos, quando nós praticamos o pecado, quando o pecado ainda tem domínio sobre nós. E não deveríamos nos deixar ser levados pelo domínio de Satanás. Nós temos vários exemplos, que nem eu usei sexta-feira o exemplo de José, né? E olharmos para as Escrituras, principalmente por aqueles que tiveram que se dominar, que não se deixar levar pelo engano de Satanás, ter a mente preparada, confusão, brigas, intrigas, divisão, tudo isso são estratégias do inimigo. E quando eu permito que isso aconteça dentro da minha casa, no meu trabalho, ou aqui dentro da minha mente mesmo, eu estou me autodeclarando, eu ainda não sou convertido.
Porque Romanos 12 vai falar isso. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa. Mas o que é bom? Briga, divisão, intriga, perfeita. O que eu faço é perfeito? Ou o meu pecado é tão perfeito para causar essa tristeza, principalmente no coração do Senhor? Coisas agradáveis, que é fazer a vontade de Deus. Mas muitas das vezes o pecado, sendo o dominador da nossa mente, faz com que nós agrademos a Ele e não a Deus. Então, olha só José, queridos. O capítulo de número 39 do livro de Gênesis eu não vou ler, porque você conhece ele capa a capa, de cor e salteado. A história de José. José tinha todo o motivo do mundo, amado, para ser uma pessoa rude, para permitir que o pecado dominasse ele. Mas ele não permitiu. Ele fugiu do pecado. Ele se afastou do pecado. Ele resolve no coração dele obedecer a Deus, fazer a vontade do Senhor. José é um bom exemplo de como nós devemos agir. Mas como você tem agido? Essa é a questão. Em situações que se levantam muitas das vezes contra a sua vida, como é que você tem agido? Pegado pedra? Revidado? Ou dado a outra face? Porque é o que nós aprendemos. É o que nós aprendemos. A dar a outra face. Claro que não é bater na face, né, que está falando. Mas a sua atitude mostra se você está dando a outra face ou não. Nós sabemos que todo mundo jaz no maligno. A Bíblia vai dizer: vós já estáis mortos nos vossos delitos e pecados. É aqueles que ainda é dominado pelo pecado, ainda aqueles que não se sujeitaram ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo: apresentai-vos a Deus como os vivos dentre os mortos. Como é que você tem se apresentado? E não é se apresentar no templo, é se apresentar diante das situações, das adversidades. Como é que você se apresenta diante daquele que quer te esmurrar? Daquele que se levantou contra você. E eu estou falando disso do trânsito, eu estou falando disso de um filho, eu estou falando disso de um patrão, é disso que eu estou falando. Porque às vezes, amado, às vezes não, nós somos tentados todos os dias. Até quando nós saímos da nossa casa para vir à igreja, você passa por um outro veículo que vai te fechar, que vai buzinar, que talvez vai fazer gesto contra a sua vida. E como é que você reage? Qual é a sua mentalidade? Porque naquele momento é que vai mostrar o seu interior, sua mente. É naquela situação que muitas das vezes Deus está nos provando. Pena que você não estava aqui na sexta-feira, quando eu preguei sobre Caim. Porque o Senhor disse para ele: cumpre a você dominá-lo. O pecado jaz à porta. Sabe aquele momento em que você quer estourar? O pecado jaz à porta. Está aqui, ó. Está aqui no finalzinho da língua.
Está aqui, ó, pronto para... E o Senhor fala para Caim: ei, estou vendo, estou enxergando que o teu semblante descaiu. O pecado já está na porta, mas cumpre a você dominá-lo. Que mente você vai usar? De Cristo ou a do mundo? Do não convertido? Aleluia. E foi o que José, ele fez. Mesmo que ele não estava vivendo no tempo da graça, mas da lei. E vivendo no tempo da lei, tanto que se a gente continuar lendo Romanos, principalmente o capítulo 8, 7, 8, a gente vai ver, amado, como é difícil de entender. E as pessoas, e José, debaixo da lei, não debaixo da graça, ele entende que a lei era boa, que o livrava do pecado. Ele tem a opção de escolher revidar ou praticar a palavra. E assim, ele mostra que ele tinha a mente de Cristo. Como Isaías fala, ele foi levado para o matadouro, como ovelha. Ele não abriu a boca, ele não revidou. Ele sabia qual era o propósito do inimigo: impedir dele se entregar. E assim, amado, o inimigo também sabe qual é o propósito do seu coração: entregar-se para Deus ou entregar-se para o inimigo, fazer a vontade do inimigo. A quem você tem senhor da sua vida? Por isso que Paulo está dizendo aqui que nós temos que nos entregar a Deus como vivos dentre os mortos, ou seja, nós somos pessoas diferentes. Transformar a renovação da nossa mente. Paulo usa uma linguagem de entrega. Então o que ele está dizendo? Não basta abandonar o pecado, é necessário oferecer a vida ao Senhor. Não é só o pecado. Minha vida pertence a ti, Senhor. Minha vida é tua, Senhor. Senhor me conduz. Então na ceia não oferecemos apenas palavras. Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, tu és bom. Não é só palavra, mas o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, para o serviço ao Senhor. Quando vocês fazem algo bom para um desses pequenininhos, vocês estão fazendo para mim. É para mim que vocês estão fazendo. Olha que tremendo isso, queridos. Cada serviço meu prestado, de alguma forma, é para Deus que eu estou fazendo. Então, uma pergunta para a igreja: o que eu tenho apresentado ao Senhor? É para pensar agora: o que eu tenho apresentado ao Senhor? Minha vida está disponível a Deus ou é só as minhas palavras? Pensa um pouquinho. De fato a minha vida pertence ao Senhor? Ele me governa, Ele me dirige? É dele, é para Ele, é para a glória dele? Ou a glória só sai dos meus lábios? Eu tenho na boca, mas não tenho no coração. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Ah, então essa palavra é para o obreiro? Sim, mas você não é um obreiro? Você não faz a obra? Porque aqui não é só para o obreiro. Quando ele fala obreiro, é fazer a obra. E nós sabemos que Timóteo estava num lugar terrível, onde estava havendo tantas divisões. E aí o Paulo orienta a Timóteo, esse garoto, que está no auge, começando a sua trajetória e já enfrentando leões, em meio a doutores, sabedores da lei. Então Paulo diz assim: Timóteo, chega aqui, procura apresentar-te perante eles. Quem é eles? Os lá de fora, como obreiro aprovado. Oh, glória! Hein, queridos, como é que você tem se apresentado perante eles? Como obreiro aprovado? Tua vida é espelho? Suas palavras têm poder? Para quê? Para o bem ou para o mal? E não adianta, mas pastor, o senhor não faz ideia, pastor, que eu enfrento todo dia. Amados, Isaías, capítulo de número 6. Coloca aqui para mim, deixa eu ler junto com vocês. Capítulo de número 6. Vamos começar, eu pus verso 8. Isaías, capítulo de número 6. Volta um pouquinho. Põe do verso. Põe no verso 1, vamos ver. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e eis as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra estava cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Por quê? Essa é a pergunta que não cala. Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pastor, o senhor não sabe onde eu vivo. O senhor não sabe como é que é a minha casa, o que eu enfrento no dia a dia. Bem, Isaías sabia. Talvez eu não saiba, mas Isaías sabia. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que Isaías está dizendo? Aquilo que você está pensando. Você sabe avaliar entre pecado? Por quê? Porque os seus olhos viram o Rei. Como? Através da palavra. Através da criação. Olha para esse irmão que está aí ao teu lado. Criação de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Os teus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Porque o teu irmão será a boca do Senhor quando você praticar algo que contradiz a palavra. Sim ou não, igreja? Ou você fica calado, ou você está vendo o teu irmão cair no abismo, você não estende a mão, não fala com ele, não chama atenção. Então Isaías está dizendo: olha, vivendo desse modo, os meus olhos viram o Rei. Eu conheço a vontade de Deus, eu sei o que Deus quer para mim. Então, ai de mim agora.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Querido, Cristo fez isso por nós. Ele também tira do altar uma brasa viva. E Ele nos purifica. Você consegue entender isso? A grandeza disso? Quando eu aceito Cristo Jesus como Senhor da minha vida, Ele também tirou do altar uma brasa viva, porque merecedor não éramos. Mas o Senhor olhou para mim e para você. Talvez o inimigo disse, ele não é digno. Mas o Senhor diz, isso não tem problema, porque eu vou tirar uma brasa viva do meu altar. E vou tocar na sua boca, na sua língua. Eu vou purificar esta pessoa para mim. Aleluia. Então Ele nos toca com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua indignidade foi tirada. O teu pecado foi tirado. Jesus fez isso. Ele pagou o preço. Ele te lavou. Ele te purificou. Aleluia. Volta lá. Deixa eu acabar de ler. A tua iniquidade foi tirada. E perdoados os teus pecados. Depois disso ouvi uma voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há dentre a igreja que há de ir pelo Senhor? Você foi lavado, o Senhor te tocou com uma tenaz, o Senhor te purificou, e o Senhor diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem há de ir por nós? Eu escolhi o João, eu escolhi o Pedro, a Maria, eu escolhi a Beatriz, o André, a Andresa, eu escolhi o Renato, a Márcia, eu escolhi, sabe aquela irmã Naná? Olha o sorriso. Ele te escolheu, igreja. A quem há de ir? Ô irmão, escolheu o pastor, escolheu o pastor Pereira, hein? Quem há de ir por nós? Quem há de pagar o preço? Quem há de ir? Porque eu também era homem de lábios impuros, habitava no meio de um povo de impuros lábios. Todos nós, sim ou não? Mas o Senhor diz, ei pá, esquenta com isso não, que eu vou pegar uma tenaz, eu vou pegar uma brasa viva. Jesus é a brasa viva, amados. Jesus é a brasa viva, hein? E quando Jesus toca, queima ou não queima? Nossa, queimava, bem que eu vi, quando eu andava com Ele. Você lembra do povo lá de Emaús? Nossa, bem, quando Ele falava conosco, eu via, eu percebia, eu sentia algo. Quando Ele falava conosco. Aleluia. Então, Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estou pronto, estou livre do pecado. Eu senti a brasa queimando, mas agora eu estou livre do pecado. Agora eu estou livre. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Queridos, a Santa Ceia, ela nos lembra que nós agora vivemos pela graça. E se eu não der valor à graça, amanhã eu terei que responder pelas obras. O que é isso, pastor? Porque haverá tempo, querido, alguém falou essa semana que eu acho, ou falou comigo, não sei, que haverá tempo em que para comer eu vou ter que me render ao anticristo, que para ser tratado de uma doença mortal eu vou ter que me render ao anticristo, eu vou ter que pisar literalmente na cruz de Cristo. Haverá tempo, e nós estamos chegando nesse tempo, em que eu terei que renunciar a Cristo. Ou você renuncia, ou você não vai viver para a glória, né? Ou você renuncia, ou você não vai comprar. Você não vai vender, não vai negociar sem a minha aprovação. E acredite, para ser aprovado, você tem que renunciar a Cristo. Então, esse é o momento da lei. A lei é essa: ou renuncia ou morre. A lei é essa. E a graça? A graça, querido, é que não existe lei. É que você não está debaixo da lei mais. Você faz isso por amor. Você faz isso porque você conhece qual é o mandamento. Porque o mandamento é bom. É ele. Se não houvesse lei, eu não saberia o que era o pecado. Aleluia. Fica confuso, não fica? Mas é isso. Leia o livro de Romanos, você vai entender o que eu estou falando direitinho. Então a vitória não acontece pela força humana, mas pela graça de Deus. A ceia aponta para a cruz, e a cruz é a maior demonstração da graça. Eu não sirvo a Cristo, mas quem tomou a cruz por você? Quem entregou a vida por você? Procura dentro das religiões, quem entregou a vida para você? Maomé? O Buda? Desculpe, o Papa? Ou qualquer outra religião que deposita fé? O dinheiro? Porque se o dinheiro for senhor da sua vida, ele pode comprar. Mas o dinheiro não compra a vida. Aleluia. Então, quando olhamos para o pão e para o cálice, como nós estamos vendo ali, lembramos que a nossa esperança não está em nossos méritos. Não, mas eu sou bom, eu sou isso, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho... Não. Mas nós lembramos do sacrifício, do pão que representa o corpo e do suco que representa o sangue derramado para nos purificar. Amados, a graça perdoa, a graça transforma e a graça fortalece. Aleluia. A graça, ela quem está nos sustentando até a volta de Cristo. Que errar, todos nós erramos. Mas como nós temos a graça, nós podemos reconhecer o nosso pecado e nos levantar. Mas quando a graça acabar, como fica? Como vai ficar? Então a nossa vitória, ela vem da graça de Cristo. Deixa eu te fazer um apelo. Hoje, antes de participarmos aí do pão, do suco, eu quero que
todos nós examinemos o nosso coração. Examine o mais profundo do teu coração para você, amado, avaliar o que deve ser abandonado. O que ainda te governa que precisa ser abandonado? Pastor, eu preciso me livrar dos palavrões. Pastor, eu preciso me livrar dessa raiva. Pastor, eu preciso me livrar desse pecado sexual. Pastor, eu preciso me livrar. Ainda me domina. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça um pouquinho. Faça isso mesmo. Não fique olhando mais nada, não se distraia. Faça isso. O que você precisa abandonar? O que você precisa abandonar? Aleluia. Aleluia. Pensou? Muito bem, queridos. Então, se houver algo que precisa ser entregue, entregue agora. Porque você vai participar da Santa Ceia. Mas você precisa entregar. Então, que ao participarmos da Santa Ceia, possamos renovar a nossa aliança com aquele que morreu. Ele ressuscitou. E em breve ele vai voltar. Como esta palavra diz. Então a Santa Ceia não é apenas uma lembrança do que Cristo fez por nós. É um compromisso renovado de que eu vivo para Cristo e de que Ele vive para mim. Que nós somos um. Então eu tenho um compromisso, porque eu sei que Ele deu a vida por mim. Amém, queridos? Você aceita essa palavra no teu coração? Você consegue se colocar em pé aplaudindo ao Senhor?